Amém. Hoje é noite de buscarmos um pouco mais o Senhor. E nós vamos orar, não vamos demorar muito na palavra, nós vamos orar, buscar a Deus. A palavra é muito objetiva hoje, no sentido de que nós, nesse mundo, a lógica desse mundo é sempre sobre as riquezas. Esse mundo, no domingo mesmo nós falamos sobre a questão do dízimo e tudo mais. Mas hoje eu queria falar sobre um outro tipo de riqueza que a palavra de Deus nos traz, que é a riqueza espiritual. Muitas vezes nós damos muita importância, porque é aquilo que a nossa carne conhece, naquilo que é material. Lógico, nós precisamos comer, precisamos vestir, precisamos morar. Mas muitas vezes nós negligenciamos aquilo que a palavra de Deus fala e traz como riqueza espiritual. Quantas pessoas se gabam, né, daquilo que têm, daquilo que conseguiram, daquilo que conseguiram adquirir, uma boa casa, um bom carro, e se gabam disso. Mas nós que temos tudo para nos gloriarmos, né, gloriarmos em Deus, daquilo que recebemos de Deus, muitas vezes nós não nos gloriamos e muitas vezes nós nem falamos a respeito, nem consideramos o que nós temos. Isso é um pecado muito grave, porque pessoas que fizeram assim, que agiram assim na Bíblia, enfrentaram uma situação ou situações difíceis. Vou dar um exemplo. Esaú foi alguém que tinha recebido uma riqueza espiritual, mas que não fez caso dela. Ele simplesmente não fez caso do fato de ser o primogênito. Ser o primogênito, de acordo com a Bíblia, não é uma riqueza material, mas é uma riqueza espiritual, é uma responsabilidade. Talvez você não saiba, se você é o filho mais velho, se você é o primeiro filho, há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Se você não sabe, lá no Egito, quando os primogênitos foram mortos, com a praga do Egito, o Senhor declarou que todo primogênito é dele. Há uma bênção nisso. E muita gente despreza isso e acha que não tem nada a ver com Esaú. Fala assim, para que me serve essa primogenitura se eu vou morrer mesmo? Então, algumas bênçãos espirituais, riquezas espirituais existem em nós, estão na nossa vida, mas muitas vezes nós não prestamos atenção e não consideramos isso. E às vezes agimos até como Esaú. Para que serve isso? Para que eu tenho isso? Isso não serve de nada. Quando Jesus fala para nós assim, olha, para juntar tesouro no céu, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode destruir. E é justamente isso, é sobre riquezas espirituais que eu quero falar. Olha só, lá em Provérbios capítulo 8, versículo 18, Provérbios 8, 18 diz assim, riquezas e honra estão contigo, riquezas duráveis e justiça. Sabe, esse versículo não está falando simplesmente de riqueza financeira, de dinheiro, de bem material, mas ele está falando de riquezas duráveis. Nós sabemos pela Bíblia que a Bíblia não considera nenhum bem material durável. A Bíblia declara isso, que os bens que nós adquirimos na terra, eles são roubados, são corrompidos, são destruídos, mas esse versículo está falando de riquezas duráveis. Eu queria que você parasse por uns instantes e pensasse, que riquezas duráveis você possui? Já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que talvez nesse dia ainda você deve ter parado para se certificar de quanto dinheiro você tem no bolso.
Nessa semana que passou ainda, você talvez tenha sentado para calcular como é que vai fazer para pagar determinada conta. Nesse ano mesmo, início de ano, você talvez tenha sentado para calcular como é que você vai fazer para você comprar um carro, ou comprar uma casa, ou fazer um curso, enfim. Você já pensou no seu dinheiro, no seu bem material. Mas deixa eu te perguntar, quando foi que você sentou para calcular que riqueza espiritual você tem na sua vida? Sabe, irmãos, assim como fazer umas comprinhas melhora o humor de qualquer um, não é verdade? A irmã está triste, dá um cartãozinho de crédito com crédito para ela, ela vai lá, compra umas blusinhas, com uns sapatinhos e fica feliz. Melhora o dia. A riqueza espiritual também melhora o nosso dia. Riqueza espiritual, sabe por quê? Porque o tempo todo, da mesma forma que nós sofremos ataque no nosso dia a dia, porque nós não temos isso, ou não compramos aquilo, ou não temos dinheiro para aquilo ou aquilo outro, no mundo espiritual, Satanás tenta nos fazer acreditar que nós somos pobres, nus e desgraçados, mas nós não somos. Não somos. Eu te aconselho a sentar e calcular a sua riqueza espiritual. Mas, pastor, é possível fazer isso? É possível, sim. Na Bíblia eu encontro tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Tudo aquilo que é minha herança, tudo aquilo que eu posso usar. E olha que coisa interessante, a minha herança em Deus não é algo que eu vou simplesmente receber quando for para a glória. Lá eu vou receber o meu galardão, lá é outra história, mas eu posso começar a usufruir dessa herança aqui. Eu posso fazer uso dessa riqueza aqui. Eu posso começar a usar, a distribuir, a multiplicar essa riqueza aqui. Eu não preciso chegar na glória para você, lá eu vou ter, né, lá está o meu tesouro. Ok, lá está o seu tesouro sim, mas você pode usar esse tesouro já. O texto diz que riquezas duráveis estão com o Senhor. Se eu quero ter riquezas duráveis na minha vida, eu tenho que ir aonde então? Para o Senhor, porque está com Ele. Está com Ele. Assim como o seu filho sabe que o dinheiro está com você, e vai lá e, papai, me arruma 10 reais. Ele sabe que o dinheiro está com você. Nós também sabemos que a riqueza durável está com o nosso Deus. Temos que ir até Ele para pedir. Temos que ir até Ele para buscar. Temos que... Irmãos, sabe o que nós temos visto hoje em dia de crentes que deveriam viver como ricos, mas vivem como mendigos? Não está no gibi. Pessoas estão mendigando espiritualmente, estão mendigando, estão correndo atrás de migalhas, de farelos, porque não têm a noção de que o pão é para os filhos. Deus tem o pão, mas nós estamos correndo atrás das migalhas, porque nós achamos que precisamos disso. Assim como o filho pródigo, que deixou tudo e ficou comendo a comida dos porcos. Quantas vezes pessoas estão comendo a comida dos porcos, quando poderia estar na casa do Pai, tendo tudo? Então hoje, vamos considerar essas riquezas espirituais, vamos considerar o que nós temos, o que nós somos, sabe por quê? Porque lá na calada da noite, lá na meia-noite, quando você está na prisão, assim como Paulo e Silas, imagina alguém na prisão, acorrentado. Se uma prisão hoje em dia é uma coisa triste, terrível, imagine uma prisão há 2000 anos atrás. Lá naquele momento lá que você pensa assim, puxa Deus,
eu preguei a tua palavra. Puxa, Deus, eu fiz a tua vontade. Puxa, Deus, eu fiz tudo certo. E olha eu aonde vim parar. Olha onde eu estou. Lá nesse momento, quando Satanás coloca a maior pilha para você ficar para baixo, é justamente nesse momento que não importa a circunstância, não importa onde você esteja, você precisa lembrar que você é rico em Deus. Que você é milionário em Deus. Que Deus lançou sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos espirituais. Que o estado da sua carne não determina a sua riqueza em Deus. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Mesmo que essa casa, desse tabernáculo desfaça, nós temos uma riqueza preparada por Deus. Mesmo que esse meu corpo venha se desfazer, eu sou rico em Deus. Você é rico em Deus. Sabe, às vezes tem que pensar a respeito disso e lembrar isso. Talvez nesse dia de hoje você já tenha lembrado das suas dificuldades. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não sei. Eu não tenho a resposta, eu não sei o que fazer. Talvez tenha lembrado disso tudo. Mas quantas vezes você lembrou? Eu tenho Deus. Sabe, e essa questão de ter Deus é uma questão interessante. Eu ouvi uma ministração que dizia mais ou menos assim, que você conhece o Deus que você tem até ver o Deus que você precisa. E é verdade. Você vai conhecer o Deus que você tem até ver o Deus que você precisa. Qual é o seu Deus? Como é o seu Deus? Você só vai saber quando você precisar dele. Porque se seu Deus for um Deus minúsculo, um Deus que cabe numa caixinha de fósforo, quando você precisar dele, você vai falar assim, esse Deus que eu tenho não serve. Mas se seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da Bíblia, é o Deus de fato, você vai ver que quando você precisar, você vai ter esse Deus. O que determina o Deus que você tem é o relacionamento que você tem com Ele. Não é verdade? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Eu tenho um relacionamento que é eu cá e Deus lá longe. Então, na hora que você precisar, você vai ver que Deus que você vai ter. Mas quando você tem um relacionamento próximo, você vai ver que Deus que você realmente precisa. Quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, eu gosto dessa passagem. Eu costumo dizer que Jesus diz que orou. Eu não vi nem oração ali. Para mim, Jesus chegou só e ele falou assim, não, eu falei isso tudo. Eu falei, mas que tudo? Porque se fosse a gente lá, ia fazer oração citando de Gênesis e Apocalipse. Deus, está escrito na tua palavra que o Senhor ia ressuscitar, que o Senhor ia fazer, que o Senhor ia acontecer. Jesus não fez nada disso. Jesus chegou lá, falou, tira a pedra. E ainda falou assim, pai, eu estou falando isso por causa da multidão. Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Sabe o que isso quer dizer? Na hora que Jesus precisou, ele teve o Deus que ele realmente tinha. É só na hora que a gente precisa que a gente vai ver o que a gente realmente tem. Qual o relacionamento que a gente realmente tem com Ele? Será que o relacionamento que a gente tem com Ele, a gente precisa falar muito para convencer Ele a fazer alguma coisa? Ou será que o relacionamento que a gente tem com Ele é simplesmente dizer, eu estou falando isso só pela multidão, só pelo povo, porque eu sei que o Senhor me ouve.
O nosso problema é que às vezes a gente sabe que Deus ouve, mas a gente pensa que Deus tem que atender tudo imediatamente. E Deus é um Deus que trabalha. A gente sabe que Deus ouve, mas a gente não sabe o tempo que Deus opera. Então, olha só. Riquezas duráveis estão com o Senhor. Em Provérbios ainda também, no capítulo 10, versículo 22, Provérbios 10, 22. Diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É verdade, irmãos, olha, eu não conheço um que depois que conheceu o Senhor, em nenhum sentido, nem espiritualmente, nem materialmente, tenha empobrecido. Eu não conheço um. Ah, eu fiquei pobre, depois conheci Jesus, fui morar na rua porque eu perdi tudo e fiquei... Não conheço ninguém. Eu conheço sim, aquele que era ladrão, que roubava, e depois que aceitou Jesus teve que desfazer de tudo. Isso eu conheço, isso eu sei. Mas eu sei que a bênção do Senhor, ela enriquece em todos os sentidos. A bênção do Senhor enriquece financeiramente, a bênção do Senhor enriquece espiritualmente, a bênção do Senhor enriquece intelectualmente. E é verdade. Há no mundo quem pensa que depois que a gente vira crente fica mais burro. Mas a verdade é que depois que a gente aceita Jesus, a gente fica mais inteligente. Eu tenho isso como prova na minha vida. Depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei mais inteligente. Depois que eu aceitei Jesus, eu passei a tirar a nota mais alta. Depois que eu aceitei Jesus, as coisas mudaram na minha vida. Jesus faz essa transformação. A bênção do Senhor enriquece em todos os sentidos. Irmãos, quando nós falamos de avivamento, de renovação espiritual, nós precisamos estar bem sintonizados com o Senhor, porque essa sintonia com o Senhor acrescenta. Quantas pessoas perdem tempo, estão perdendo tempo, estão sintonizados com o problema, estão sintonizados com a dificuldade, estão sintonizados com as situações que estão acontecendo, estão sintonizados com o futebol, estão sintonizados com qualquer outra coisa, e esquece que é com o Senhor que a bênção acrescenta. Eu não quero viver mais como mendigo espiritual. Eu não quero viver mendigando espiritualmente, dizendo, pedindo uma farelo. Não, eu quero receber a porção do Filho. Porção de Filho. É engraçado que a gente diz assim, eu quero tudo que Deus tem para mim. Mas geralmente quando alguém fala assim, eu quero tudo que Deus tem para mim, está pensando nisso, Meu filho, se você quiser tudo que Deus tem para você, se prepara. Se prepara. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Quer tudo? Ótimo, porque tudo que Deus tem para você inclui lutas, provações, dificuldades, apertos, vergonhas, perseguições. E olha lá, tudo que Deus tem para você inclui tudo isso. Sabe por quê? Porque o seu caráter precisa ser tratado. Então, tudo que Deus tem para você é tratamento. Tudo que Deus tem para você é quebrar o vaso, é te quebrar, fazer de novo. Tudo que Deus tem para você é isso. Especialmente se você é um cabeça dura, se você é um impaciente, se você é arrogante, se você é teimoso, se você é mentiroso, se você é fraudulento, se você... Porque tudo Deus vai fazer. Se você é impaciente, Deus vai tratar a sua impaciência, Ele vai te fazer esperar. Se você é mentiroso, Deus vai fazer você passar vergonha. Para você nunca mais contar mentira. Como é que cura o mentiroso? É fazer ele passar vergonha. Se não desmascarar o mentiroso, ele continua na função de mentir. Ele vai continuando, vai mentindo, vai mentindo. Então como é que para isso? Desmascara ele. Aí
ele tem uma chance de ser curado. Então, querer tudo de Deus é importante, mas é bom saber que o tudo de Deus é tudo, tá? O tudo de Deus não exclui as partes difíceis. Olha só, Provérbios ainda no capítulo 13, versículo 7. Diz assim: uns se dizem ricos sem ter nada. Outros se dizem pobres, tendo grandes riquezas. Há um paradoxo nisso aí. Há um paradoxo. Quando nós falamos de riqueza espiritual, irmãos, não conta aquilo que está no banco, não conta aquilo que está no nosso bolso, não conta nada disso. Quantas pessoas são ricas financeiramente, mas são pobres espiritualmente. Eu ouvi falar de uma tal atriz que ela tinha beleza, tinha juventude, ela tinha fama, ela tinha dinheiro, ela estava em vários outdoors pela cidade, pelo Brasil todo, mas ela tinha depressão. E aí eu pergunto, a riqueza dela, a beleza dela, a juventude dela, a fama dela, adiantava alguma coisa? Não. Essa semana eu vi, mais ou menos rápido lá, um vídeo na internet de uma senhora de 106 anos, se eu não me engano, que encontrou o presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama. Interessante, né? A senhora ficou super feliz e até dançou com o presidente, com a primeira-dama. Ela dançou de alegria, porque ela falou assim: eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar a ver o presidente lá dos Estados Unidos, e ele é uma senhora negra, e ela falou assim: o presidente negro e a primeira-dama negra, e eu estou aqui com eles. E ela falou: você tem que dançar. 106 anos. E eu fico pensando, né, será que... Não vou fazer esse comentário não, deixa para lá. Mas... será que se a gente tivesse a oportunidade de ver a presidente também, a gente ia fazer essa festa toda? Acho que não. Acho que não ia fazer essa festa toda. Mas olha só, olha que coisa interessante. Parece uma coisa simples. Na verdade, o presidente e a mulher dele ficaram honrados de conhecer uma pessoa de 106 anos, né? Que é muito tempo. Mas uma coisa simples, que trouxe valor para a vida daquela mulher. Muitas vezes nós estamos pensando em coisas grandiosas, irmãos, mas Deus nos dá pequenas oportunidades que são riquezas para a nossa vida. Deus quer enriquecer a nossa vida e quer fazer com que a gente comece a notar a riqueza que nós temos. Sabe quando você chega no quarto do seu filho e pega ele com a Bíblia na mão, lendo, você não tem noção da riqueza que isso é. Isso deveria ser um remédio para curar qualquer tristeza e qualquer depressão. Irmãos, quantos filhos, talvez a gente tenha até alguém aqui nessa situação, quantos filhos estão nas drogas, estão na marginalidade. E quando você vê um filho, uma filha indo na direção do Senhor, buscando o Senhor, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. É riqueza espiritual. É riqueza espiritual, sabe, quando alguém liga para você, ou te manda uma mensagem, ou te procura, te pedindo um conselho, isso é riqueza espiritual, isso é uma oportunidade que Deus está te dando. Você pode achar assim, está me perturbando, não sai do meu pé, mas a verdade é que Ele está vendo em você alguma coisa que você tem, e você tem, que pode ajudar Ele.
Algumas semanas atrás eu lancei alguns vídeos rápidos na internet e eu fiquei surpreso, porque eu coloquei o título desses vídeos, isso pode ajudar alguém. E eu fiz uma pesquisa no Google dessa frase, isso pode ajudar alguém. Porque geralmente que você lança um vídeo assim, ou alguma coisa na internet, você faz uma pesquisa para ver quantas pessoas estão fazendo isso. Porque, geralmente qualquer palavra que você pesquisa no Google, tem lá não sei quantas mil ocorrências. E aí eu digitei essa frase, isso pode ajudar alguém. Irmãos, para minha surpresa, não tinha nenhuma ocorrência. Quando eu digitei essa frase, o primeiro vídeo que apareceu foi o meu. Eu falei, ué, como assim? Como é que pode? Eu descobri um negócio que não tem ninguém falando, sabe por quê? As pessoas não querem ajudar. Mas quando você é capaz de ajudar, quando você tem uma palavra para ajudar, irmãos, isso é tremendo, é riqueza que Deus conferiu à sua vida e que você pode repartir. Às vezes, aquele pensamento mais bobo que você tem, de você lembrar um versículozinho, você fica, aquele versículo é o que vai ajudar alguém. Não pense você que, é só Salmo 23, se é o meu pastor, nada me faltará. Não é só o Salmo 23 não, querido. É a palavra de Deus que é poder, que está no seu coração, está dentro de você, é riqueza dentro de você, que pode ajudar alguém. Sabe quantos anos você tem de igreja? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos. Quantos anos você tem de igreja? Tem gente que despreza isso, mas isso é riqueza espiritual. Sabe uma das coisas que eu lamento profundamente na minha vida? É não ter ido para a escola dominical quando tinha 3 anos de idade, 5 anos de idade. Isso eu lamento profundamente. Eu fui para a igreja só com 15, eu perdi 15 anos da minha vida que eu podia estar sendo enriquecido. Mas perdi. Meus pais não eram da igreja, eu não fui. Então eu tentei com todas as minhas forças recuperar o tempo perdido. Com a Bíblia que eu tinha, eu tentava comer a Bíblia de capa a capa para recuperar o tempo perdido que eu não tive. Todas as mensagens que eu não ouvi, todas as programações que eu não participei, todas as orações que eu não estava presente, tudo aquilo que eu não vivi, eu queria recuperar, porque eu sei que isso é riqueza. Quando o salmista diz vale mais, ele está falando do quê? Ele está falando de valor. Vale mais um dia nos teus atos, ele está colocando valor, ele está colocando uma balança. Olha, numa balança, um dia nos teus atos pesa muito mais do que 1000 em qualquer outro lugar. É valor, é riqueza espiritual. Quanta gente deixa de congregar? O escritor de Hebreus fala isso, não deixe de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque congregar é riqueza espiritual. É riqueza, nós recebemos de Deus. Irmãos, louvor, na hora do louvor aqui, você está louvando, você está adorando, isso é riqueza espiritual, irmãos. É uma riqueza tremenda, é uma oportunidade tremenda, você está sendo fortalecido. A ceia do Senhor, você está tomando a ceia do Senhor. É só um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco. Não, é riqueza espiritual, o seu espírito está sendo fortalecido, está sendo enriquecido. Irmãos, nós temos que valorizar isso ao máximo. Sabe, quando nós valorizamos certas coisas assim, tem gente que diz assim, você é religioso. Religioso nada. Eu sei o valor que isso tem. Os antigos sabiam o valor que isso tinha. Por isso que o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sabia que valor isso tinha. Quando Davi diz assim, um dia no ato vale mais do que qualquer outro lugar. Irmãos, 1000 dias são quase 3 anos. Isso quer dizer que quando eu estou na casa de Deus, eu recupero, eu ganho quase 3 anos lá fora.
Tem gente que acha que a gente está aqui dentro perdendo tempo. Mas na verdade, quando nós estamos aqui dentro, estamos ganhando tempo, mais do que lá fora. Isso é riqueza espiritual. Olha, se nós pararmos para contarmos tudo que nós temos de riqueza espiritual, irmãos, mas as novas gerações precisam ser ensinadas a respeito disso. Sabe por quê? E alguns da velha também geração, porque às vezes não valorizam isso. Fulano, você vai para o culto? Ah, não vou não, vou ficar em casa. Por que vai ficar em casa? Ah, sei lá. Sabe o que é isso? Isso é como se fizesse assim, fulano, você quer R$1 milhão? Ah, quero não. Mas por quê? Ah, não dá muito dinheiro, muito trabalho para contar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a gente não pensa que é a mesma coisa, porque se R$1 milhão, fala assim, R$1 milhão podia mudar a minha vida, né? E R$1 milhão ia pagar as contas, e ia fazer muita coisa. E um dia na casa de Deus, o que você vai fazer? Pode mudar a sua vida também, meu filho. Pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida. Pode ser que você venha aqui, 1000 dias, 2000 dias, 3000 dias, nada aconteça. Mas um dia você entra aqui e de repente você fala assim, mas o que é isso, meu Deus? O que aconteceu? Lembra do pai de João Batista? Servindo ao Senhor anos e anos, nunca tinha visto um anjo sequer. Um dia ele entra no templo para fazer as mesmas coisas que ele estava acostumado a fazer. Tudo igualzinho. Ele já podia fazer de olho fechado. O anjo do Senhor aparece para ele. Fala para ele, olha, você vai ter... Tanto tempo que ele fazia aquilo que ele já nem acreditava. Quando o anjo falou assim, olha, sua mulher vai ter um filho, ele falou, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Ele já nem acreditava que seria possível. Então pode ser que você venha muitas e muitas vezes, mas um dia Deus acerta e fala assim, vai ser hoje. Quem é que vai saber qual vai ser o dia? Quem vai conhecer o dia da visitação de Deus? Eu não sei. Então como é que eu faço? Eu venho todo dia que eu posso. Porque eu não quero perder. Já pensou? O dia que você está vindo todo dia, você fala assim, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Aí você depois só acompanha no Facebook, gente, você não tem noção do que aconteceu na igreja. Olha, foi uma explosão, o Espírito Santo lá. Eu falei assim, o quê? E eu não fui? Por que eu não fui? Estava trabalhando? Não. Estava doente? Não. Estava com algum problema? Não. Eu não fui porque eu não quis. Eu simplesmente falei assim, não vou. Irmãos, aquela parábola das virgens fala sobre isso. Nós não sabemos o dia da visitação do noivo. Nós não sabemos o dia que Deus vai determinar para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa vida. Se você, como eu, espera uma resposta de Deus, eu não vou perder a oportunidade para buscar a Deus, enquanto Ele não me der a resposta. Eu não vou perder a oportunidade. Logo no dia, imagina João Wesley, que o diabo tentou ele naquele dia. Ele não estava com vontade nenhuma de ir naquela reunião. Ele escreveu isso. Eu fui arrastado. Eu não tinha vontade nenhuma de ir. Mas fui. E foi justamente naquele dia que Deus mudou a vida dele. Justamente. Toda transformação. A igreja metodista que existe hoje. As igrejas metodistas que existem no mundo hoje. Tudo que começou daquele dia que ele estava meio sem vontade, que ele pensou em não ir, mas depois ele acabou indo e falou assim, não, eu vou. Foi. E Deus mudou a vida dele. Irmãos, isso é riqueza de Deus. É riqueza de Deus. Eu vou ler o último texto. Em Hebreus 11, 26. Fala a respeito de Moisés. Hebreus 11, 26. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Glória a Deus.
Irmãos, o Egito era quem comandava. O Egito era o top dos tops. Moisés fazia parte lá da corte, lá da realeza. A Bíblia diz que ele preferiu o opróbrio de Cristo, ou seja, a humilhação de Cristo, a humilhação com o povo de Israel, do que aquilo que o Egito oferecia. Por quê? Porque ele estava de olho numa outra recompensa. Quando nós rejeitamos o pecado, quando nós rejeitamos o que o mundo oferece, quando nós rejeitamos as facilidades que o mundo pode oferecer, é porque nós temos em vista outra recompensa. Isso aí pode me dar um prazer momentâneo, um prazer transitório, mas há uma recompensa e uma riqueza que é eterna, e eu estou de olho nisso. Eu estou de olho nisso. Se for olhar por esse lado, falar assim, os crentes são os mais gananciosos, somos mesmo. Porque enquanto o pessoal está pensando nessas migalhas aqui da terra, nós estamos com o olho em outra recompensa. Em outra coisa. Em algo muito mais superior do que qualquer coisa aqui. Contam, né? Não sei se enquanto isso é verdade, mas às vezes as pessoas contam essas histórias. Diz que foi oferecido ao Billy Graham, perguntaram para ele por que ele não se candidatava a presidente dos Estados Unidos. Mas se você se candidatasse, certamente você vai ganhar. E ele falou, eu não vou me rebaixar a isso. Deus me chamou para algo muito mais superior do que a presidência dos Estados Unidos. Então é essa consciência, irmãos. Eu queria que nesse momento você pensasse na sua vida. E pensasse em todos os momentos que Deus oferece a você e te permite passar. Para ver como Deus te tem enriquecido e talvez você não tenha notado. Como Deus te deu tanto e talvez você não tenha percebido. Talvez você pense assim, eu percebi, mas o pastor é que não percebeu. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pastor não precisa perceber nada. Porque aquilo que Deus deu para você, deu para você. Não vai ser meu. E aquilo que Deus me deu, deu para mim. Não vai ser seu. Mas você precisa agradecer ao Senhor por 3 coisas. Primeiro, agradecer a Deus para onde Deus está te levando. Porque nós estamos em movimento. Nós não estamos parados. A nossa riqueza em Deus tem tudo a ver com para onde Deus está nos levando. Para onde Deus está te levando? Você está sempre no meio do processo. E você precisa olhar entre de onde você saiu e para onde Deus está te levando. Então comece a agradecer a Deus pelo teu destino. Ou seja, para onde Deus está te levando. Para onde Deus está te levando? Deus está me levando para lugar nenhum não, vou ficar aqui mesmo. Deus está te levando sim. Deus te tirou de um ponto e está te levando para outro. Você está numa jornada com Ele. Então agradeça a Deus por esse destino, por esse local, por esse lugar que Deus está te levando. Agradeça a Deus também pelas suas bênçãos. Bênçãos que têm o seu nome. São suas. De mais ninguém, só suas. Porque Deus tem bênçãos para todos, coletivas, mas tem bênçãos que têm o nosso nome, que são só nossas. E agradeça a Deus pelos seus dons e talentos. Porque Deus tem colocado muitos dons e talentos dentro de você. E às vezes, como Esaú, você despreza. Fala assim, isso não serve para nada. Isso não é nada. Deus tem colocado. Quando nós começarmos a notar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós, a riqueza que Ele tem colocado dentro de nós, nós vamos ser mais agradecidos e vamos ser mais cuidadosos. A Bíblia diz que aquele que recebeu um talento, enterrou o talento, ele foi condenado por aquele que doou o talento. Ele teve que dar conta daquele talento que ele enterrou.
Deus tem te dado talentos, dons, e você tem feito o que com isso? Então agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelos meus talentos. Senhor, muito obrigado pelo meu destino. Muito obrigado pelas minhas bênçãos. Muito obrigado pelos meus talentos, pelos meus dons. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque isso é riqueza na minha vida, isso é riqueza espiritual. Isso é o que eu tenho comigo. Isso é o que eu posso me gloriar, porque o Senhor me deu. Eu sei o que o Espírito Santo concedeu à minha vida. Deus me deu o dom, às vezes, da visão, o dom da profecia, o dom da língua, mas eu não exerço mais. Por que eu não exerço mais? Porque eu esfriei. Deus retirou o dom? Não. Os dons de Deus são irrevogáveis, mas eu esfriei. Eu não sou mais o mesmo. Deus não muda, mas eu não sou mais o mesmo. Eu me tornei crítico, eu me tornei ácido, eu me tornei observador de tudo, e eu não observo o que é simples. Que quando eu estou na casa de Deus, tem que observar o trono de Deus, a glória de Deus, mas não, eu observo as outras coisas, e aí eu perco a oportunidade de usufruir da riqueza que Deus me deu. Vamos orar? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Primeiro. Depois gostaria que você chegasse perto de alguém e orasse com essa pessoa. Porque Deus quer nos usar, irmãos. Mas nós precisamos nos permitir sermos usados por Deus. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, há tantas pessoas com tanto, Senhor, tanto de riqueza espiritual, mas eles não percebem isso, Senhor. Não agradecem por isso, não vivem de acordo com isso. Isso é muito triste, Senhor. Eu creio que o Teu Espírito se entristece quando nós recebemos tanto do Senhor e não vivemos como o Senhor gostaria que nós vivêssemos. Senhor, nos torna conscientes, Senhor, daquilo que somos em Ti, daquilo que temos em Ti. Senhor, para não desviarmos, Senhor, do Teu propósito, do Teu caminho, para não desviarmos, Senhor, dos Teus objetivos, meu Pai, em nome de Jesus. Sonda cada coração aqui, eu sei que cada um sabe exatamente no que precisa mudar para ser grato pelo seu destino, para onde o Senhor está levando, para ser grato pelas suas bênçãos, para ser grato pelos seus talentos, para ser grato pela riqueza espiritual que o Senhor tem dado a cada um. Quando a Tua palavra diz que as armas da nossa milícia são espirituais, nós somos ricos em armas espirituais. Mas quantas vezes, Senhor, nós nos amedrontamos, recuamos e corremos, porque nós nos recusamos a usar as nossas armas espirituais, as riquezas que nós temos. Meu Pai, nos torna conscientes, ó Pai, de quem nós somos em Ti, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz essa obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore pela pessoa que está do seu lado, ou chegue perto de alguém, ore por alguém, em nome de Jesus, ministre sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, deixe Deus usar a sua vida, ministre a bênção do Espírito Santo, ministre que essa pessoa vai ser enriquecida com tudo aquilo que Deus tem para ela. Ministre, deixe Deus te usar, deixe o Espírito Santo fluir pela tua vida, deixe o Espírito Santo fluir por você, deixe o Espírito Santo usar a sua boca, falar, ore, clame, abençoe alguém, sai do seu lugar, não fique na estagnação, perca a timidez, vá até alguém, ore por alguém, receba a oração de alguém, seja canal de Deus na vida de alguém. Deus quer te usar, querido, Deus quer te levantar.
Seja ousado. A Bíblia diz que o justo é ousado. Seja ousado, ousada no Senhor. Oh, Pai, buscamos a Tua face, Deus. Buscamos a Tua presença, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, muito mais de Ti, Senhor. Muito mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor. Muito mais de Ti, Senhor. Oh, Pai, queremos mais de Ti, Pai. Sim. Quantas vezes procuramos em tantos lugares, Senhor, e a resposta está bem perto de nós, dentro de nós. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Que o Espírito Santo traga revelação nessa hora. Que você ore por revelação nessa hora. Que o Espírito Santo traga profecia na sua boca nessa hora. Em nome de Jesus, que a unção do Santo Espírito de Deus venha quebrar barreiras nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que um fogo do Espírito possa alcançar a sua vida nessa hora. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, nós somos ricos em Ti, Senhor. Somos ricos da Tua graça, da Tua bênção. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós podemos ser usados por Ti. Sim, Senhor. Nós podemos ser usados por Ti. Sim, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Quebra toda a timidez. Quebra todo medo. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz a Tua obra, Pai, mais uma vez, meu Pai. Mais uma vez faz a Tua obra. Mais uma vez, meu Deus. Faz a Tua obra mais uma vez, Deus. Nos nossos corações, faz a Tua obra. Faz a Tua obra, meu Pai, mais uma vez, Deus. Mais uma vez, Deus, nós precisamos de Ti. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Exalte o Senhor. No meio dos louvores Deus habita. Glorifica o Senhor. Exalte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar se você já terminou de orar.